Graça e paz, queridos. Passando aqui para liberar uma palavra de vida, de encorajamento, de despertamento, que o Senhor falou ao meu espírito, ao meu coração, porque o nosso espírito, ele foi recriado pelo Espírito de Deus. Por isso nós somos nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. E se você ainda não reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje é o dia que a salvação bate à sua porta, para que você assim faça a sua confissão de fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque Ele é a única e a melhor opção de vida do homem. Louvado seja Deus. Salmo 119, a palavra de Deus tem muitas riquezas, ela é toda riqueza. Louvado seja Deus. E eu queria liberar uma palavra que está em Salmo 119, no versículo 18. Diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ah, queridos, quantos que estão vivendo com os olhos vendados? Quantos que não conseguem enxergar um passo diante do seu nariz? Quantos que estão dentro do corpo de Cristo, mas estão cegos espiritualmente? Porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. E se nós meditamos na Sagrada Escritura dia e noite, como diz o salmista Davi, aleluia, um homem que tinha muitos pecados, teve muitas quedas, muitos pecados, mas ele se arrependia de todo o seu coração e automaticamente Deus se valia do seu amor e o envolvia e dava mais uma oportunidade. Por isso, Davi, com tanta sinceridade de coração, com tanta exposição para reconhecer os seus erros, ele foi reconhecido como o homem segundo o coração de Deus. E assim devemos nos comportar, não caindo em pecado, não fazendo erro. Não, é lógico que a Bíblia diz que aquele que não tiver pecado é mentiroso. Mas nós não devemos viver na prática do pecado, diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus em Salmo 117, versículo 18, diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Quantos que estão com os olhos vendados porque estão voltados para o seu próprio umbigo? Quantos que estão com os olhos vendados porque estão correndo atrás das riquezas, estão na busca do Deus Mamon, ao invés de estar diante do Senhor, buscando aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, pedimos, sentimos ou cremos, porque Ele é o dono das riquezas. A Bíblia diz que riquezas e glórias estão diante dele. As suas mãos estão cheias de riquezas. Ei, não fique andando atrás de falácias. Não fique atrás de vídeos de motivações excessivas. Porque uma coisa é você motivar dentro de um equilíbrio. Outra coisa é aquela coisa assoberbada que estão lançando nas redes sociais para que as pessoas fiquem cegas e seguirem, né, como se fosse um robô. Ficam robóticas, só em busca de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro. Ei, o Senhor é o supridor. A Bíblia diz que Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas. Se Ele é o Deus que provê todas as coisas, por que inquietais o seu coração? É lógico que nós temos que fazer a nossa parte, mas só que muitas vezes estamos voltados para tantas coisas. Às vezes paramos diante do celular e ficamos girando, rodando, como diz o meu marido, pastor Alexandre. É assim que muitos estão se comportando. E às vezes nós somos pegos dentro dessa realidade e nos esquecemos de entender os mistérios da palavra de Deus, que diz aqui no versículo 18 do capítulo 119 de Salmo: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Deus quer que nós venhamos a contemplar as maravilhas da lei dele, da palavra dele, que é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Essa palavra que diz aqui
no versículo 17, seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Olha como o salmista era, ele sempre estava voltado para a palavra de Deus. Aí a palavra de Deus nos diz aqui, através do próprio salmista, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Este era o conselho do salmista, aleluia. Ele diz, de que maneira? Ei, jovem, você não tem que ficar procurando coisas errôneas, coisas na internet para satisfazer as suas necessidades. Não, você tem que se voltar para a palavra de Deus. E quando você se volta para a palavra de Deus, você guarda puro o seu caminho e glorifica o nome do Senhor na sua vida, na sua mente, no seu corpo. E o seu espírito fica pronto contra todas as ciladas do inimigo, contra todas as oferendas que esse mundo tem para nos oferecer, desculpa a redundância. Mas quando entendemos que temos que nos voltar para a palavra, nós crescemos na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas muitas vezes os nossos olhos estão vendados, porque estamos voltados para tantas outras coisas e tantas outras coisas, e nos esquecemos do que está escrito aqui no versículo 18. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Deus não quer que você fique com os olhos vendados por conta dos seus achismos e vãs filosofias, por conta da sua vã maneira de viver. Deus não quer que venhamos a ficar com os nossos olhos vendados por conta da nossa teimosia, por conta de tantas coisas que envolvem as nossas vidas, e quando vemos, estamos perdidos. Deus não quer que vivamos dentro dessa realidade. Deus não quer que tenhamos os nossos olhos vendados nessa era tão difícil, nessa geração tão complicada, tão turbulenta, tão trágica. Mas quando olhamos para o alto, como diz em Salmo 34, versículo 5, os nossos rostos são iluminados e nós não somos confundidos, aleluia. E por isso o salmista deixa esse conselho aqui para nós. Não importa quem foi Davi com relação a alguns pecados, porque o ser humano tem a tendência de apontar os pecados. Importa quando ele se arrependeu e Deus derramou sobre ele o perdão, derramou a unção que quebra o jugo, e o nome do Senhor foi glorificado na história de Davi, e ele tornou-se o homem segundo o coração de Deus. Ei, não fique com seus olhos vendados, apontando um aqui, apontando outro ali, falando de um daqui, falando de outro dali, esquecendo da sua própria vida. Olhe para si próprio e entenda que você não tem que viver com os olhos vendados. A Bíblia diz, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sabe o que Deus quer? Que você contemple, que nós venhamos a contemplar as maravilhas da lei do Senhor. Um forte abraço da pastora Rosana Soares Souza. Sabe de uma coisa? Chega de vendar os seus olhos.